E então nossos olhos se encontraram. Há uma última e aparentemente pequena diferença entre as duas espécies. Essa pequena variação comportamental tem consequências extraordinárias. É a seguinte: os cães olham nos nossos olhos. Os cães fazem contato visual e olham para nós para obter informações, a localização da comida, nossas emoções, o que está acontecendo. Os lobos evitam esse contato. Em ambas as espécies, o contato visual pode ser uma ameaça, vincarar significa declarar autoridade. Exatamente como ocorre entre os humanos. Em uma de minhas aulas de psicologia na universidade, peço aos alunos que façam uma experiência de campus simples e fazer e manter contato visual com todas as pessoas com quem encontram no campus. Tanto eles quanto os receptores do olhar se comportam de forma extraordinariamente consistente, e todos ficam loucos para desviar o olhar. É estressante para os alunos. De repente inúmeros deles afirmam ser tímidos e relatam que seus batimentos cardíacos aceleram e começam a suar simplesmente ao sustentar o olhar de alguém por alguns segundos. Eles tramam histórias elaboradas na hora para explicar por que desviaram o olhar ou o mantiveram por meio segundo adicional. Grande parte do tempo, os olhares recebidos desviam o olhar daqueles que encaram. Em uma experiência semelhante, eles fizeram outro tipo de teste, verificando a tendência de nossa espécie para seguir o olhar de outros até o ponto focal. Um aluno se aproxima de qualquer objeto publicamente visível e compartilhado, um edifício, uma árvore, uma marca na calçada, e olha lixamente para um determinado ponto. Seu companheiro, outro aluno, se aproxima e clandestinamente registra as reações dos transeuntes. Se não for uma hora de muito movimento e não estiver chovendo, pelo menos algumas pessoas param para seguir o olhar e itar curiosamente aquele ponto tão fascinante na calçada, certamente, deve haver algo. Se esse comportamento não surpreende, é porque ele é muito humano e nós vemos. Os cães também veem. Embora tenham herdado alguma aversão a itar longamente outros olhos, os cães parecem estar predispostos a examinar nossos rostos para obterem informações, se assegurarem de algo, se orientarem. Esse comportamento não é apenas prazeroso para nós, existe certa satisfação em itar profundamente os olhos de um cachorro que nos encara, mas perfeito para os cães se relacionarem bem com humanos. Como veremos mais adiante, ele também serve como um fundamento para as capacidades de cognição social do animal. Não apenas evitamos o contato visual com estranhos, confiamos no contato visual de pessoas íntimas. A informação em um olhar furtivo, o olhar nos olhos de outra pessoa é profundo. O contato visual entre as pessoas é essencial para a comunicação normal. Portanto, a capacidade do cão para encontrar e olhar dentro de nossos olhos pode ter sido um dos primeiros passos para sua domesticação, e escolhemos aqueles que olham para nós. Não é estranho o que fizemos com os cães? Começamos a projetá-los. Cães com estilo. A placa em sua gaiola dizia, de mistura de labrador. Todo cão naquele abrigo era uma mistura de labrador. Mas Pump certamente nasceu de um spaniel, o pelo preto e sedoso caía de seu corpo delgado, as orelhas aveludadas emolduravam o rosto. Dormindo, ela era um filhote de urso perfeito. Rapidamente, os pelos do rabo cresceram mais e ficaram leves como plumas, então, ela é uma Golden Retriever. Aí, os caracóis macios da barriga ficaram mais densos, as bochechas se encheram um pouco, ok, ela é um cão d'água. À medida que ficava mais velha, a barriga crescia até atingir uma forma sólida em formato de barril, now, ela é um labrador, o rabo virou uma bandeira que precisava ser aparada, uma mistura de labrador com Golden Retriever, ela conseguia ficar quieta em um momento e agitada no seguinte, uma poodle. Ela é encaracolada e tem barriga arredondada, claramente o produto de um sheepdog que se ninhou nas moitas com uma carneira bonita. Ela tem estilo próprio. Os cães originais eram mestiços, no sentido de que não eram oriundos de uma linhagem controlada. Porém, muitos de nossos cães, vira-latas ou não, são fruto de centenas de anos de uma criação rigidamente controlada. O resultado desse processo de seleção é o surgimento do que são quase subespécies, variando em termos de formato, tamanho, tempo de vida, temperamento asterisco e habilidades. O sociável Norwich Terrier, com 25 centímetros de altura e 5 quilos, pesa tanto quanto a cabeça do calmo, doce e enorme Newfoundland. Peça a alguns cães para buscar uma bola e você receberá um olhar intrigado, mas não é preciso pedir 2 vezes a um Border Collie. As diferenças familiares entre as raças modernas nem sempre são o resultado de seleção intencional. Alguns comportamentos e características físicas são selecionados, pegar uma presa, o porte reduzido, um rabo bem enrolado, enquanto outros simplesmente lá estão. A realidade biológica da criação é que os genes próprios para traços e comportamentos surgem em grupos.
Acasale algumas gerações de cães com orelhas particularmente longas e você pode descobrir que todos eles compartilham outras características: um pescoço forte, olhar cabisbaixo, mandíbulas largas. Os cães de percurso, criados para galoparem rapidamente ou durante muito tempo, têm pernas longas, o tamanho das pernas deles é igual, caso do husky, ou supera, caso do galgo, a profundidade dos peitos. Em contrapartida, os cães que rastejam pelo chão, como o Dachshund, acabaram com pernas muito mais curtas do que a profundidade do peito. Da mesma forma, selecionar um comportamento específico inadvertidamente implica selecionar comportamentos relacionados. Crie cães muito sensíveis a movimentos, que provavelmente têm uma abundância de fotorreceptores do tipo VAR em suas retinas, e você poderá também obter um cão cuja sensibilidade aguda a movimentos o leva a ter um temperamento nervoso. A aparência também pode mudar, eles podem ter olhos grandes e globulares para enxergar no escuro. Às vezes, o que se tornou desejável em uma raça é um traço que apareceu pela primeira vez inadvertidamente. Asterisco temperamento é usado aqui no sentido aproximado de personalidade, sem o colorido do antropomorfismo. É perfeitamente aceitável falar sobre a personalidade de um cão se com isso queremos dizer o padrão usual de comportamento e os seus traços individuais. Comportamento e traços não são exclusivos dos humanos. Alguns pesquisadores usam a palavra temperamento para se referir às características, conforme elas aparecem nos animais jovens, a tendência genética do cachorro, enquanto reservam o termo personalidade para se referir a traços e comportamentos adultos, ou seja, o resultado desse temperamento específico combinado com o que quer que tenham enfrentado em seu ambiente. Existem indícios da existência de raças distintas que remontam a 5.000 anos. Em desenhos do Egito Antigo, pelo menos 2 tipos de cachorros aparecem: os cães parecidos com os mastins, com cabeça e corpo grandes, e os magros com rabos enrolados. Asterisco: os mastins podem ter sido cães de guarda, os ailgados parecem ter sido companheiros de caça. E assim começou a criação de cães parens específicos, e continuou desse jeito por muito tempo. No século XVI, houve acréscimo de outros cães de caça, perdigueiros, terriers e de pastoreio. No século XIX, os clubes e as competições brotaram, e a nomeação e o monitoramento das raças explodiram. Asterisco: não há indícios, no entanto, de que qualquer raça existente atualmente possa ser dependente das raças originais. Cães faraó e ibizano são citados como raças mais velhas, e essas definições parecem se apoiar na sua semelhança física com os cães das pinturas egípcias. No entanto, seus genomas revelam que eles surgiram muito mais recentemente. É provável que a maioria das várias raças modernas tenha surgido com essa proliferação da criação nos últimos 400 anos. O American Kennel Club lista hoje quase 150 variedades, agrupadas de acordo com a função sinotécnica asterisco da raça. Os companheiros de caça são distribuídos em categorias como esportivos, cães de caça, trabalhadores e o terrier, ou além disso, há as raças trabalhadoras, pastores e boiadeiros, as simplesmente ou não esportivas ou IAs, um tanto autoexplicativas, toys. Mesmo entre os cães criados para acompanhar a caçada, há subdivisões, pelo próprio tipo de assistência que fornecem. Os cães de aponte apontam a presa, os retrievers a resgatam, os afegães as fazem correr até cansar, pela presa específica que perseguem. Os terriers caçam ratos e os arriers caçam lebres, e pelo ambiente preferido, os beagles caçam na terra, os spaniels sabem nadar. No mundo inteiro, ainda existem centenas de raças adicionais, que variam não apenas de acordo com o uso, mas fisicamente, do tamanho e o formato do corpo e da cabeça, o tipo de rabo, de pelo e cor. Procure uma raça pura de cachorro e você vai se deparar com uma lista de especificações parecidas com as de um carro, detalhando o seu futuro ilhote desde as orelhas até o temperamento. Quer um cão com mandíbulas largas, pernas compridas e pelo curto? Pense no dinamarquês. Prefere um com focinho curto, pele enrugada e rabo enrolado? Aqui está um lindo pug para você. Escolher entre raças é como escolher entre pacotes de opções antropomorfizadas. Você não apenas escolhe um cão, você escolhe um que é tipicamente o digno, nobre, altivo, com um olhar corajoso, tranquilo e snob, ou Sharpei, alegre e afetivo, Cocker Spaniel inglês. Reservado e seletivo com estranhos, ou show, com uma personalidade brincalhona, ou setter irlandês, ou cheio de si, pequinês, com o ímpeto insensato e afobado, ou terrier irlandês, e equilibrado, ou bouvier des Landes, ou, ainda mais surpreendente, um cão bem canino, ou briard. Asterisco: na maior parte, a ocupação citada é teórica porque uma minoria dos cães criados para trabalhar realmente executa o trabalho que sua raça designa, predominantemente caçam ou cuidam de animais que pastam.
As raças remanescentes são companheiros que sentam em nossos colos ou são adestrados, aparados e secados com secador para serem exibidos nos shows como o cães estiloso ou esquisito, visto que comer as migalhas de nosso sanduíche após um banho caprichado é bastante diferente de resgatar aves abatidas de um pântano. Talvez os cinéfilos se surpreendam ao ouvir que o agrupamento de raças com base na semelhança genética não resulta nos mesmos agrupamentos estabelecidos pelo American Kennel Club. Os Cairn Terriers estão mais próximos dos cães de caça, os pastores e os mastins compartilham muitos genomas. O genoma também colita com muitas das pressuposições sobre as semelhanças entre cães e lobos. Os huskies de rabos de foice pelo comprido estão mais próximos dos lobos do que o esquivo pastor alemão de corpo longo. Os Basenjis, que não têm praticamente qualquer semelhança com os lobos, estão ainda mais perto. Essa é, portanto, outra indicação de que, durante a maior parte de sua domesticação, a aparência do cão foi um efeito colateral acidental de sua criação. As raças caninas são populações genéticas relativamente fechadas, isto é, cada grupo de gene da raça não aceita novos genomas vindos de fora. Para ser membro de uma raça, um cão precisa ter pais que também sejam membros dessa raça. Logo, quaisquer mudanças físicas nos descendentes podem advir somente de mutações genéticas aleatórias, não da mistura de grupos de genes diferentes que, comumente, ocorre quando os animais, incluindo os humanos, o cruzam. Entretanto, as mutações, variações e mesclas são, em geral, boas para a população e ajudam a evitar doenças hereditárias. Essa é a razão pela qual os cães de raça pura, embora descendentes do que é considerada uma boa linhagem ou a ancestralidade pode ser rastreada através da linhagem de criação, são mais suscetíveis aos defeitos físicos do que os de raça mista. Uma vantagem dos grupos de genes fechados é o fato de o genoma de uma raça poder ser mapeado, o que, na verdade, aconteceu recentemente. O genoma do boxer foi o primeiro, com cerca de 20.000 genes. Como resultado, os cientistas começam a descobrir onde, no genoma, ficam as variações genéticas que resultam em desordens e traços característicos, tais como a narcolepsia, a suscetibilidade à inconsciência repentina encontrada em algumas raças, sobretudo os dobermans. Outra vantagem de selecionar um exemplar de um grupo de genes fechados de uma raça examinada por pesquisadores é que sentimos que estamos escolhendo um animal relativamente previsível. Pode-se escolher um cão amigável ou um considerado um cão de guarda competente. Porém, não é tão simples assim como nós, os cães são mais do que seus genomas. Nenhum animal se desenvolve em um vácuo, os genes interagem com o ambiente para produzir o cachorro que conhecemos. A formulação exata é difícil de especificar, do genoma molda o desenvolvimento neural e físico, que, por sua vez, determina parcialmente o que será notado no ambiente, e, seja lá o que for, molda ainda mais o desenvolvimento neural e físico contínuo. Isso quer dizer que até mesmo com genes herdados, os cães não são cópias fiéis de seus pais. Além disso, há também uma grande variabilidade natural no genoma. Até mesmo um cachorro clonado, caso você fique tentado a reproduzir seu amado bicho de estimação, não será idêntico ao original. O que um cão experimenta e com quem se relaciona exercem inumeráveis e não rastreáveis influências sobre quem ele se torna. Assim, embora tenhamos tentado projetar cães, os que vemos hoje são criaturas parcialmente resultantes do acaso. De que raça ela é? É a pergunta que mais me fizeram a respeito de Pump, a mesma que também faço a respeito dos cães. Sua ascendência vira-lata encoraja o grande jogo de adivinhação de sua raça. Os palpites resultantes são satisfatórios, muito embora nenhum deles possa jamais ser confirmado. Os testes de análise genética se tornaram disponíveis desde o mapeamento do genoma. Mediante pagamento e com base em uma amostra de sangue ou de um esfregaço de células do interior da boca, as empresas teoricamente revelam o código genético do cachorro, em termos das raças ascendentes. No momento, a precisão desses testes é indeterminada.